E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e eu vim aqui para corrigir o meu bloco de questões da técnica TAB no Enem 2025 PPL. Bem, o meu bloco, nesse primeiro bloco de naturezas, eu errei duas questões, sendo ela a 103 e a 98. Bem, foram as questões não eram muito difíceis, né? Tinha que ter algum conceito prévio. Eu já tinha visto esses conteúdos, mas diagnostiquei lacunas muito brabas, né? Então vamos começar aqui com a primeira questão. A primeira questão é uma questão bem simples sobre relações ecológicas, né? As interações que as espécies têm entre si. Daí vem relações harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas, interespecíficas, que tem a certa diferenciação, né? A gente tem relações harmônicas e também temos relações desarmônicas. Basicamente, as harmônicas elas vão funcionar da seguinte maneira. A harmônica você imagina algo direto, sem problemas, tudo dando certinho. A harmônica basicamente só tem benefícios, né? Seja apenas de uma parte, seja das duas partes, uma parte apenas. Essas são as relações harmônicas, tá bom? Pode ser uh, mutualismo, pode ser comensalismo. E desarmônicas a gente vai ter, por exemplo, predatismo, parasitismo, que está até ali na questão, competição, que são desarmônicas que elas não se dão muito bem. Por exemplo, vai ter um animal saindo por cima do outro, né, tomando vantagem, uma morrendo, outra sobrevivendo à custa do outro. Essas são relações desarmônicas. Mas a gente tem que só lembrar de um outro conceito que é interespecíficas e intraespecífica. Eu não vou escrever tudo não, mas é interespecífica e interespecífica. Interespecífica é entre espécies. Entre, oh meu Deus, entre espécies diferentes, beleza? Eu sempre lembro dessa nomenclatura pensando, por exemplo, interclasse, né? Você tem uma competição interclasse que vai ser basicamente turmas contra turmas, não vai ser a mesma coisa. Então, quando eu levo isso para o conceito de espécie, vai ser uma espécie com outra, né? Não do mesma espécie. Agora, intraespecífica é quando eu falo da mesma espécie, beleza? Daí vai vários tipos de relações. Daí aqui na alternativa a gente tem um quadrinho e fala bem assim: logo após as núpcias, a viúva negra come o marido. Núpcia é basicamente o acasalamento, né? Das aranhas. E ela fala que a viúva negra come o marido. Daí dá pra lembrar também que existe outra espécie que faz isso também, que, se eu não me engano, é o gafanhoto. O gafanhoto, depois do macho copular, a fêmea vai lá e come a cabeça dele, né? É o mesmo conceito. Daí ele vem pra cá. Cadê o time dos casados? Basicamente, não existe time dos casados porque o macho, né, vai direto pra ser comido, virar alimento pra fêmea. Daí ele pergunta assim: qual a interação ecológica que ocorre nessa espécie, explicaria a ausência do time dos casados. Basicamente é isso. É a parte do canibalismo. Não tem nem muito o que discutir, porque o canibalismo é uma relação, se eu não me engano, ela é harmônica, tá? Muita gente vai pensar que ela é desarmônica, que o macho morre, não sei o que, porém, o macho tá copulando, ele tá passando seus genes adiante e tá servindo de base pra fêmea conseguir passar seus genes pra frente. Se eu não me engano, o canibalismo, ele, dependendo da situação, ele é harmônico, tá? É uma relação intraespecífica, porque tá acontecendo na mesma espécie. Então, o canibalismo, nesse caso aqui, é a alternativa correta. O predatismo não é, porque o predatismo ocorre com espécies diferentes. É uma relação interespecífica. E ela também é desarmônica, porque eu vou me alimentar de um e o outro vai se lascar, né? Um morre e o outro vai servir de alimento. Então, parasitismo também não é. Parasitismo é quando eu tenho como é que eu digo? Um hospedeiro que ele vai meio que se alimentar do seu. Bem, um vai se beneficiar e o outro vai se lascar, resumindo.
Competição também não vai ser. Competição é quando eu tenho uma relação. Ela pode ser, se não me engano, tanto interespecífica quanto intraespecífica, tá? A competição. Mas normalmente é citado no contexto do Enem interespecífico, né? Se eu não me engano, caiu uma questão sobre se era cutia, se era paca, ou se era alguma coisa do tipo. Que tinha uma competição com as nozes, né? Então, tipo assim, uma cutia lá, um negócio, ia lá, roubava as sementes que uma tinha pego e enterrava. Daí a outra ia lá e pegava essas sementes enterradas e roubava. Isso é competição. Competição por recurso. E comensalismo, posso estar enganado, mas comensalismo é quando eu tenho uma se beneficiando e para a outra tanto faz. Por exemplo, o tubarão ele come uma carne, come um bicho. Os restos que caem e ficam pela água, um outro bichinho que acompanha, tem uns peixinhos que acompanham o tubarão, que não são os que limpam o dente, mas os que acompanham o tubarão, eles vão lá e comem esses restos. Então esse seria o comensalismo. Então, gabarito claro, letra B. Né? Questão 92, ela também é uma questão tranquila, por quê? Eu não vou ler o texto inteiro, mas se você fazer uma leitura transversal aqui, ele vai basicamente te falar que tem uma técnica para datar objetos, né, em expedições arqueológicas baseada no isótopo do potássio, que ele tem um tempo de meia-vida. Que é o NED. Ele fala que não sei o que é concentração de elementos reduz a metade, enfim, isso a gente já conhece. Isso, beleza, o tempo de meia-vida não depende da concentração inicial. Daí ele fala que tem uma tabela proporcional, proporção da concentração de potássio e seus produtos de decaimento radioativo. Daí ele fala assim, ó, uma amostra de granito analisada apresentou 2,5 gramas de potássio e 17,5 gramas de seu produto de decaimento. Daí o que isso aqui quer dizer pra gente? Isso quer dizer pra mim que atualmente eu tô com 2,5 gramas do potássio. Porém, eu tenho 17,5 gramas que já é produto desse decaimento. Então, aqui eu vou basicamente realizar uma razão, né? Tá até aqui. Eu vou pegar o que está sobrando e vou colocar o que já foi. Basicamente está aqui na tabela, né? Ele está falando a concentração do potássio, você vai ter, e 2 pontinhos a concentração do material proveniente do decaimento radioativo. Você vai basicamente fazer essa razão, né? Aqui eu tenho a concentração do potássio e aqui embaixo eu tenho a concentração do material. Então, você fazendo isso, você vai ter essa proporção aqui, beleza? Daí, fazendo isso, você multiplica, né, tanto em cima quanto embaixo por 10, aí vai dar 175 por 25. Daí você divide de novo por, agora você divide por 5, né? Aqui em cima vai ficar, na verdade você divide por 25, daqui fica 1, daí 25, 50, 75, daí você percebe que aqui é 7. Né? 4 é 100, 8 é 200, então volta 1, 7. 1 para 7. Essa é a minha proporção. 1 para 7. Daí você vem na tabelinha, olha aqui e vê a idade aproximada. Vem e marca letra C. Questão 93. Um fragmento de cartaz possui os seguintes dizeres. Contribui para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. Né, vou aproveitar aqui. Opa. Tirar as alternativas. Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. Prolonga a vida útil de aterros sanitários. Gera empregos para a população, contribui para a valorização da limpeza pública e para a formação da consciência ecológica. Bem, essa é uma questão bem direta, porque ele pergunta, tipo, se trata do quê? É uma campanha do quê? Daí você vai ver se é um descarte seletivo, utilização de transporte coletivos, consumo responsável, troca de sacola, substituição, enfim. Mas, quando você lê esses dizeres, você já nota que ele está falando sobre poluição, né? Poluição do solo, água e do ar. Daí a pessoa já pode pensar assim, cara, já é dióxido de carbono, né? Corre aqui, marca B, sei lá. Mas não faz muito sentido, porque eu tô falando também do solo, da água, do ar, então não é muito só sobre isso. Eu poderia pensar também sobre dejetos, não é dejetos que se fala no ar, mas, por exemplo, existem gases tóxicos que podem parar no ar. Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população.
limpeza da cidade, poluição do solo. Então, falando de limpeza, eu tô pensando que existe isso dentro de uma cidade. E tem a ver com limpeza, então só pode ser sujeira. Prolonga a vida útil de aterros sanitários. Basicamente, se eu fazer. Né, eu já sei que é a letra A, que eu vou ter lido aqui embaixo. Descarte seletivo de resíduos sólidos para ser reciclados. Em questão de aterros sanitários, existe sim o descarte seletivo de resíduos sólidos. Por quê? Por exemplo, se eu não separar, o exemplo mais comum que aparece em prova, por exemplo, baterias, pilhas, né? Se eu jogar pilhas e baterias num aterro sanitário, cara, o metal que ainda tem nessas baterias vai tudo pro solo, né? E esses metais vão descendo, né? Até chegar, por exemplo, em lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos vão ser contaminados com metais pesados. Então, isso aqui, acho que, se eu não me engano, poderia ser considerada a alternativa que mais entrega o que é. Né? De gera empregos para a população, ou seja, eu vou contratar pessoas para fazer esse descarte e contribui para a valorização da limpeza pública e para a formação da consciência ecológica. Então, mesma coisa, a limpeza pública está aqui em cima do mesmo jeito. Então, a única coisa que eu penso é sobre lixo, né? Separação de lixo, tirar lixo dos lugares, fazer a coleta seletiva para conservar aterros sanitários. Então, de fato, sobra a letra A. Sem dúvidas nessa. 94. Em ferros velhos, são comuns anúncios de compra de sucata, como compra de sucatas em geral, alumínio, cobre, chumbo e metal. Né? Vamos tirar aqui. Um grupo de estudantes de química decidiu investigar qual seria o significado da palavra metal, em meio a nomes de outros elementos químicos metálicos. Para isso, escolheram amostras de peças feitas do dito metal. O grupo observou que, a olho nu, essas amostras tinham uma aparência homogênea em toda a sua extensão. Análises químicas indicaram que os elementos zinco e cobre compunham 100% da massa de todas as amostras. Então, o que ele está falando assim? Os estudantes concluíram que, na linguagem do ferro velho, metal significa o quê? Metal é... Aqui a gente tem um exemplo clássico, tá? A primeira coisa que eu tenho que perceber é que ele fala assim, ó, uma aparência homogênea. Ou seja, se eu olho para uma barra desse metal, ele vai ser indiferente de, por exemplo, outros metais. Você pegar uma barra de ferro e uma barra de metal, vão ser iguais. Iguais em qual sentido? Cara, é uma barra totalmente prateada que é ferro. Cara, é uma barra totalmente amarela. Então deve ser, sei lá, ouro, prata, alguma coisa do tipo. Só que existe algo chamado ligas metálicas. E isso é muito comum até. Você pode lembrar do exemplo do bronze. Porque o bronze, se você for procurar o bronze na tabela periódica, você não acha. Por quê? Porque o bronze, ele é uma liga metálica. Se eu não me engano, ele é feito de cobre. Cobre e chumbo? Nem sei do que é feito, sendo bem sincero. Mas cobre mais alguma coisa. Tá? E por que as pessoas confundem? Por causa disso. Ele tem uma aparência homogênea. Você não difere ele, né? Você consegue diferir ele de outros metais. Então, basicamente, é o que ele está falando para mim. E ele também vai 100% dessas massas, né? Então, quando eu faço uma liga metálica, eu junto dois metais, eles vão compor essa nova liga. Se eu não me engano, o aço também. O aço é ferro mais carbono, alguma coisa do tipo. Tá? Então, isso aqui vai ser considerado uma liga metálica, sem dúvidas. Daí, questão 95. A invasão de javalis. Deixa eu tirar as alternativas aqui. A invasão de javalis está causando prejuízos para agricultores e ameaça também a suinocultura. Atualmente, o javali é o único animal cujo abate em ambientes naturais é permitido no país. Ó, abate em ambientes naturais é permitido no país. Um bando de javalis pode destruir toda uma lavoura de milho em poucos dias. Além do milho, eles consomem também a soja, mas apenas nos estágios iniciais da produção, quando o animal se interessa pelo adubo e pelas sementes. Quando estão nas florestas, os javalis configuram um risco ambiental, porque palavra importante também, eles são um risco ambiental. Porque se alimentam de espécies nativas ameaçadas de extinção. Além disso, eles carregam vírus, como o da febre aftosa e o da doença de Aujauski, que atingem animais de criação como porcos, bois e cabras. Então, basicamente, é uma questão muito boa essa aqui, porque no contexto do Brasil hoje em dia, isso aqui é uma realidade muito forte, tá? Lá pro centro-oeste, se não me engano, tá tendo muito desses javalis. Acho que até aqui onde eu moro, que é Rondônia, começou a ter também. Porque o javali, ele tá começando.
se eu não me engano, ele já é considerado, mas muitos não gostam de falar, né? Mas ele é considerado uma praga. Por quê? Porque o bicho, ele lasca com muita coisa. Que aí você pode. Olha o tanto que o texto foi basicamente os problemas que ele causa. Tanto que o abate em ambientes naturais é permitido no país. Ou seja, se eu estiver fora de um criadouro, né? Se eu estiver numa mata e tudo mais e eu ver um monte de javali, tá liberado. Pode abater. Se eu não me engano, tem ainda um ponto que você não pode, por exemplo, abater o bicho e distribuir essa carne. Só pode ser consumo próprio. Né? Então, perde a oportunidade de dar comida para a pessoa que precisa. Enfim, então, vindo aqui no contexto da questão, ele te dá várias e várias informações, né? Sobre risco ambiental, ele se alimenta, né, de espécies nativas em extinção, carrega vírus, que pega porcos, bois e cabras, que são nossos animais de alimentação que a gente usa, né? Ele come milho, ou seja, ele causa diversos problemas. Ele fala assim, nesse contexto, a medida que pode ser adotada pelas comunidades locais para controlar a população da espécie invasora sem interferir na dinâmica do ambiente é o quê? Então vamos lá. A caça excepcional dos indivíduos invasores. Atualmente, a medida é essa. Tá? A caça é totalmente liberada e ele cita isso no texto. Então, se você fosse pensar assim, não, mas não é ético, não sei o que, cara, tá liberado. Né? O problema que eles causam é muito maior. Então, nesse caso aqui, para não interferir na dinâmica do ambiente, eu vou simplesmente abatê-los. Tá? Isso não vai interferir na minha soja que está plantada lá, não vai influenciar nos meus animais que eu estou criando, não vai influenciar as espécies nativas. Por quê? Porque eu vou lá e vou abater. Beleza? Aplicação de veneno em adubos e sementes. Primeira coisa, já estou alterando a dinâmica do meu ambiente, por exemplo, de produção. E a aplicação de veneno em adubos e sementes vai ser pra quê? Eu vou colocar um veneno pra quê? Ué, pra bater os bichos por meio do veneno? Nada a ver, né? Porque se o veneno faz mal pra eles, imagina pra nós. Então aí seria mais um problema. Então, implantação de pecuária extensiva de porcos. Não faz sentido nenhum. Porque aqui no fim do texto ele ainda fala que ele transmite doenças que atingem os animais, né? E um deles vai ser os nossos porcos. Então isso aqui, sei lá, não faz sentido nenhum. Substituição dos minerais por outras culturas. Lembra? Sem interferir na dinâmica. Então, vou trocar o meu milho por outras culturas que ele pode também ir lá e comer. Ele cita aqui em cima, né? Além do milho. Além do milho, eles consomem também a soja e tal. E adubo e semente, independente. Então isso aqui também não resolve. E plantio de eucalipto no lugar de espécies nativas. Agora sim eu estou interferindo muito nisso aqui, né? Então, com certeza eu elimino. Então, letra A. Questão 96. Meu Deus, já está com 18 minutos. Acho que eu vou cortar o vídeo aqui então. Mas eu vou resolver esse 96 e daí eu corto e volto para terminar a parte 2 desse bloco aqui. Beleza? Então, questão 96. O efeito do escurecimento é observado em uma salada de frutas à base de banana, maçã e outras frutas consiste na reação catalisada por enzimas que oxidam compostos fenólicos em pH próximo da neutralidade. Esse efeito é geralmente minimizado pela adição de quê? Gente, se eu tenho um pH que está perto da naturalidade, que é da neutralidade, que é 7, e eu falo que vai ser minimizado, que eu preciso minimalizar, e o que eu vou mexer vai ser o pH. Ué, eu preciso de alguma coisa ácida ou básica. Óbvio. Água potável, normalmente é neutra. Suco de limão é ácido, mas vamos conferir as outras alternativas. Mel de abelha não tem pH conhecido, mas deve ser neutro. Sal de cozinha é neutro e açúcar refinado é neutro. Então a gente pode vir aqui e marcar o suco de limão vai ficar ácido. Isso aqui também é conhecimento de mundo, né? Então vamos lá e a gente se encontra na parte 2.